Pessoal, dando sequência aqui aos vídeos de eletrotécnica. No vídeo anterior, eu falei sobre a questão de como você utiliza o coringa do sistema trifásico, que é a raiz de 3, para você trabalhar a tensão de fase e tensão de linha, né? Mostrei, por exemplo, como que você calcula, você chegou lá, viu que é 600 volts a tensão num motor trifásico, você quer saber qual que seria a tensão se você tivesse uma derivação central. Aí nós chegamos a partir do cálculo de que tensão de linha, tensão de fase é igual tensão de linha dividido por raiz de 3, nós chegamos aqui em 346 volts. Isso é muito importante e muito útil na vida do eletricista, na prática do eletricista. Mas agora eu vou trazer para você uma outra forma de fazer esses cálculos que não envolve a raiz de 3 diretamente, envolve o conhecimento que você já acumulou durante a sua vida como eletricista, né, que é a tensão de linha e a tensão de fase na sua região. Porque a tensão de linha e a tensão de fase, elas são proporcionais de acordo com a raiz de 3. Então, a partir delas você consegue chegar na raiz de 3. Por que eu estou falando, por que eu estou trazendo isso? Muitas vezes o eletricista chega para arrumar um emprego e os cálculos, normalmente as provas que esse camarada vai ter para poder arrumar um emprego, elas vão ser baseadas nesses conhecimentos práticos aqui de tensão de linha, tensão de fase, e dá um branco às vezes, né? Você pode usar a calculadora, mas dá um branco e você pensa, pô, esqueci o que acontece. Então o que você vai pensar? Pensa na tensão de linha e tensão de fase da sua região e você pensa da seguinte maneira: olha, vou fazer o mesmo cálculo de antes, né? Você está fazendo você está resolvendo uma questão de prova, deu branco, você esqueceu a proporção de tensão em linha e tensão de linha e tensão de fase, mas você precisa resolver o problema. E a questão, ela te fala que, olha, beleza, você chegou até um motor, vamos pensar nessa questão, você usou o seu multímetro e mediu 600 volts entre as fases de um motor trifásico. A pergunta que você tem que responder nessa prova, ou então na vida prática, é: você tem 600 volts entre duas fases de um motor trifásico. Então, o seu chefe te pergunta, se eu tenho a opção de ter nesse mesmo transformador, partindo pelo pressuposto que esse modelo é estrela com tomada central, tá, pessoal? Tenho condições de ter outra tensão, outra voltagem, e qual que será essa voltagem, né? No vídeo anterior, é muito simples. Vamos pensar 600 dividido por raiz de 3. Pronto, está resolvido o problema. Mas deu aquele branco e você precisa resolver na hora da prova. Pronto, você vai pegar e vai pensar da seguinte maneira. 600 volts é o que você está medindo entre as fases. Isso aqui, na sua vida prática, vamos pensar na minha vida prática de Minas Gerais, é 220 e 127. Então, eu sei que na minha vida prática, isso aqui é o 220. E como isso aqui é o 220 e esse aqui é o meu 127, eu já sei que esse 600 volts, ele representa o 220 da minha vida prática, e agora eu quero achar o que seria o 127 nesse caso. Eu vou fazer uma engenharia reversa aqui. A primeira coisa que eu vou fazer tem várias formas de fazer isso, todas elas vão levar para o mesmo caminho, mas eu vou dividir, no caso, 220 por 127, que é o que eu já conheço. Então, 220, deixa eu colocar a calculadora aparecendo aqui, 220 dividido por 127. Esses são os números que já estão na minha cabeça. Eu chego nesse valor. Eu vou dividir o meu 600 por esse 1,73. 73. Olha só, eu cheguei nos 346. 346. Então pronto. No cálculo anterior, quando eu fiz usando raiz de 3, eu também cheguei a 346, porque a relação é a mesma. Então o que eu estou fazendo? Eu estou partindo aqui do que eu conheço, que é 127 e 220, para deduzir qual que é a proporção que existe entre tensão de linha e tensão de fase. Então, basicamente, você pode fazer isso aqui da forma que você fizer, mas sempre faça a seguinte coisa. Eu tenho, né, então raciocinando de novo, eu tenho a linha. Então,
no meu caso, a minha linha é 220. Vamos pensar assim. Eu tenho a linha e agora eu quero saber a fase. Então eu faço qualquer cálculo envolvendo esses dois números. Então vamos pensar que eu vou fazer... No primeiro cálculo que eu apresentei para vocês, eu dividi 220 por 127. Vamos fazer o contrário. Vamos dividir 127 dividido por 220. Tá aqui. Deixa eu colocar a HP Prime aqui para vocês. Eu cheguei nesse valor aí, ó, 127 dividido por 220. Como que eu vou fazer... Como que eu vou saber agora qual que é o cálculo certo que eu tenho que fazer? Né? Obviamente, assim, quem já é melhor de matemática já sabe, mas se você está começando a aperfeiçoar sua matemática, como que você vai fazer o cálculo que você vai fazer? Você vai fazer o tiratema. O tiratema é, bom, eu cheguei nesse valor aí, 0,577, 0,577. Como que eu sei que se eu aplicar esse valor nos 600, ele vai me dar a tensão de linha, a tensão de fase? Desculpa, a primeira coisa é o óbvio. Se você tem o 220, que é maior que o 127, você vai calcular de forma que ele vai te dar um valor menor. Então, vamos pensar, vou fazer o cálculo errado aqui, só para você entender, né? Isso eu estou fazendo a parte praticona mesmo, para solucionar na hora da prova. Se eu dividir 600 por 0,577, eu vou ter um valor maior. Se eu tenho um valor maior, não faz sentido. Mas qual que é a tiratema que a gente pode fazer? Ah, não, deixa eu fazer isso com o meu 220. Eu vou pegar o 220 agora como tiratema. O 220 que é o número que eu já conheço, que eu sei que a tensão de linha é 220 e a de fase é 127. Eu vou multiplicar por 0,577. Beleza, cheguei no 127. Então, o segredo é, esse número que eu achei, que é o 0,577, eu tenho que multiplicar por 600. Então, vamos pegar 600 e vamos multiplicar por 0,577. Pronto. Cheguei de novo nos meus 346, que é o mesmo 346 que eu achei da outra forma. Tá aqui de novo 346, mais uma vez. Mas o que eu estou querendo explicar com tudo isso aqui, se não ficou, assim, se ainda está um pouco confuso, é que a partir da sua experiência, a partir do que você tem na sua vida real, você consegue, na sua experiência como eletricista, você consegue resolver os problemas relacionados à tensão de linha e tensão de fase, que são os problemas que mais caem nas indústrias que vão contratar eletricistas, obviamente de provas também, se você vai fazer eletrotécnica, esses problemas vão cair. Se você esqueceu a raiz de 3, você parte para essa razão aqui. Então, se falarem com você, numa situação em que a tensão de linha é 600 volts, qual que é a tensão de fase? O primeiro raciocínio é, eu esqueci qual que é a razão, mas eu sei que a tensão de linha que eu estou acostumado a mexer é 220. E eu sei que a tensão de fase é 127. Qualquer cálculo que você fizer aqui entre 220 e 127, multiplicação ou divisão, você vai encontrar um número. Esse número você vai aplicar ao inverso no 600. O mais importante é o seguinte, se você recebeu a tensão de linha, você sabe que a tensão de fase tem que ser menor. Então, você vai aplicar o cálculo e aquele cálculo que te der o valor menor, você vai colocar na prática. Então, começa aplicando a divisão do que você conhece, né? Vou recapitular aqui para ficar muito simples, principalmente para os eletricistas que têm menos conhecimento de matemática. Eu acho que é super válido focar nisso para os caras dominarem o assunto. 220 dividido por 127. Cheguei no valor, que é 1.732. Esse 1.732 eu vou aplicar aos 600 volts. Eu vou fazer o primeiro teste. Não é? Vou chegar e vou tentar aplicar multiplicação. 1.732. Eu já sei que vai dar errado, mas é só para vocês terem uma ideia. Eu aplico aqui no 600. Qual que é o resultado que eu tive? Olha, eu tive 1039, 1040. A primeira coisa que eu penso é, se eu estou procurando, né, se eu tenho a tensão de linha, né, lembrando aqui que o raciocínio lógico aqui, ó, se eu tenho minha tensão de linha e a tensão de linha na minha vida real é o 220 e eu estou procurando a tensão de fase que é menor que a de linha, então esse cálculo aqui deu errado. Não é esse cálculo que eu tenho que fazer. Então, se a multiplicação deu errado, eu parto para a divisão.
Então 600, lembrando que isso aqui eu estou partindo pelo pressuposto que a pessoa é um eletricista prático e está começando a aprender teoria, ou então você chegou na hora da prova, deu branco, você esqueceu tudo. Então eu vou pegar aquele número que eu obtive, 3732, vou dividir 600 por 1.732. Qual que é o resultado que eu tive agora? Olha, agora eu tive um resultado que é menor do que o resultado, do que o número inicial. Se a tensão de fase, se o meu 127 eu sei que ele é menor que o 220, então eu achei por dedução e pelo conhecimento que já está na minha cabeça, ou seja, o que eu esqueci a raiz de 3, perdi a raiz de 3, ou então minha calculadora não tem raiz de 3, pelo conhecimento que já está na minha cabeça, eu consigo chegar na proporção e essa proporção vai me entregar a tensão de fase em relação à tensão de linha. E se fosse o contrário? Se fosse o contrário, seria a mesma coisa. Você tem os valores que você conhece, né? Ah, beleza. O camarada te falou, olha, eu medi entre fase e neutro e eu tive 346 volts. Qual que será a tensão que eu vou obter se eu utilizar entre linha e linha? Ou seja, eu sei que a minha tensão de fase é 346 volts. Agora eu preciso da tensão de linha. Na prática, se você tiver raiz de 3, é muito simples, né? Se você multiplica 346 vezes raiz de 3, resolveu o problema. Ah, não, eu esqueci raiz de 3. Vamos raciocinar para o uso daquilo que a gente já conhece. Se o cara falou que mediu entre fase e neutro, você sabe que é tensão de fase, mas mesmo que você esqueça o termo tensão de fase, você vai associar fase e neutro à sua vida prática. Na sua vida prática, fase e neutro é, por exemplo, no meu caso, 127. E você sabe pela sua vida prática que quando você mede entre fase e neutro e dá 127, se você medir entre fase e fase, você tem 220. Ou seja, nós vamos aplicar o conhecimento anterior igual nós fizemos aqui, só que agora para descobrir a tensão de linha e não a tensão de fase. Ou seja, o que você mede entre duas fases e não o que você mede entre fase e neutro. Você pega, mais uma vez você vai, vou limpar a calculadora aqui para poder fazer do zero. Mais uma vez você vai pegar o conhecimento que você já tem, então vamos pegar 220, dividir por 127, se na sua região forem outros valores. Então, beleza. Eu cheguei aqui a 1.732. E o que eu vou fazer agora? Eu tenho duas opções. Eu posso multiplicar, como eu posso dividir. Vamos pegar pela lógica, né? Vamos voltar aqui no raciocínio lógico. O cara me deu o que eu tenho entre fase e neutro. Eu sei que entre fase e neutro é menor, né? No meu caso é 127 volts, é menor do que entre fase e fase. E o número que eu tenho aqui é um número maior do que 1. Se o número que eu tenho é maior do que 1, então eu vou multiplicar. Então eu vou pegar esse valor que o cara me deu na questão, que é 246, e vou multiplicar por esse número que eu encontrei, que é 1.732. Aí eu cheguei na tensão de linha, né, que obviamente não deu o número exato ali, mas a gente vê 599, alguma coisa, cheguei de volta nos 600 volts. Então, só consolidando aqui, pedindo você para se inscrever no canal, obviamente, você tem a possibilidade de ter raiz de 3 na sua calculadora. Você tem essa possibilidade? Tem. Você tem a possibilidade de decorar o valor da raiz de 3, que é 1.70. Se você decorar 1.732, obviamente você já está armado para fazer qualquer questão relacionada a essas proporções trifásicas, mas se fugiu da sua cabeça, tem uma coisa que não vai fugir. Se você é eletricista, obviamente, você vai lembrar qual que é a tensão que você mede entre fase e neutro e qual que é a tensão que você mede entre fase e fase. Com esses dois números, você consegue criar uma fórmula e a partir dessa fórmula você chega na raiz de 3 e com essa fórmula, chegando na raiz de 3, você resolve qualquer problema relacionado a esses circuitos trifásicos. Então, esse aí foi o vídeo da aplicação prática dos conhecimentos anteriores para resolver os problemas de questões trifásicas. Vamos para os próximos vídeos. Muito obrigado, se inscreva no canal e até o próximo.